subtópicos dessa pregação, vamos assim dizer. Quem entende isso, diga glória a Deus. Diga, teu reino. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Versículos de número 9 e 10. É os que eu vou ler com vocês hoje. Disse Jesus assim, ó: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir juntos? Vamos lá. Disse Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Numa tradução assim, numa transliteração mais fiel ainda a esse texto, vai dizer assim: Deus, seja feita a sua vontade na terra como ela é feita lá no céu. Amém? Diga assim: na terra como ela é feita lá no céu. Você crê nisso? Que Deus ele tem poder de estabelecer reino na tua vida? Eu vou responder por mim aqui, eu acredito. Você acredita que Deus tem o poder de estabelecer o reino lá na tua casa? Eu também acredito. Você tem crença que Deus tem o poder de estabelecer o reino lá no lugar onde você trabalha, onde o seu pai trabalha, onde sua esposa trabalha, onde você ainda nem trabalha e vai trabalhar no nome de Jesus? Porque foi profetizado salário aqui, foi profetizado porta de trabalho. Eu acredito que tudo que sai desse altar aqui, ó, não é palavra de homens, é palavra de Deus e acontece. Amém? Eu vou ler mais uma vez, você vai repetir comigo aí. Vamos lá. Disse Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu fazer uma oração por você. Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra vai ser pregada, a tua palavra ela vai ser anunciada. Use a minha vida deste teu servo pastor Diogo Dantas, meu Deus. Que a tua palavra ela venha, meu Pai amado, ir onde nenhum homem pode entrar. Que a tua palavra, meu Pai amado, ela venha percorrer pelos quatro cantos dessa terra, entrar nos hospitais, em CTIs, em UTIs, meu Deus. Que a tua palavra, meu Pai amado, ela venha produzir fruto que nós nem imaginamos, mas que ela já venha produzir nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos aqui para o altar de Deus. Digam comigo: Senhor Jesus, use a vida do teu servo como instrumento poderoso em suas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Você que crê em tudo que você disse aí, desocupa a tua mão e aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Fala conosco, meu Deus, porque queremos ouvir tua voz aqui neste lugar. Vá, Senhor, e faz milagres grandes acontecerem. Amém, meu Deus. Amém. Quem crê, diga graças a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Nós acreditamos no poder de Deus e na glória de Deus. E nós sabemos que tudo que o nosso Senhor ele faz é maravilhoso, é muito bom. Para continuar hoje pregando, eu tenho que falar com vocês e retomar um pouquinho de onde nós paramos na última ministração. No domingo passado, nosso Deus ele falava sobre teu reino. O reino é de quem? De Deus. Diga, o teu reino. E nós falávamos assim: teu é o reino, tua é a glória para todo sempre. E Deus nos ensinava sobre a diferença do reino dele e do império que Satanás levanta nesse mundo. Queridos, as pessoas elas sofrem, as pessoas elas se desesperam, porque Satanás ele levantou literalmente um império nesse mundo. Escraviza as pessoas, recruta as pessoas agora e cada vez menores, e cada vez numa idade menor. Eu não sei se os irmãos já ouviram, lá na Suécia, as crianças de 4 anos, se elas quiserem, na ideologia de gênero, ser quem elas quiserem, e o professor não vai nem poder ensinar mais sobre cores, nem sobre se é menino ou se é menina. Ah, pastor, mas isso é lá longe, pastor. Daqui a pouco atravessa as fronteiras e se espalha, sai do continente europeu,
vai para as Américas, vai para o continente africano e se espalha. Pastor, isso tem o que a ver com a palavra de Deus? De que Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele tem um império nessa terra, ele escraviza as pessoas. Tem glória a Deus aí na sua boca? Mas o nosso Deus tem um reino que liberta pessoas. E Deus, ele falava sobre isso conosco, sobre que Satanás tem um império, mas o nosso Deus, ele tem um reino. Diga, Satanás possui impérios, mas o Senhor Jesus, ele possui um reino. O Senhor ministrava o teu coração dizendo que para fazermos parte deste reino, existe uma maneira para entrarmos e ingressarmos neste reino, que é nos arrepender. Se nós nos arrependermos, nós entramos no reino, porque arrependimento é mudança de atitude, amém? E aí nós chegamos aqui, cada um de vocês com a sua história, e as pessoas que vão ouvir essa ministração pela internet da mesma forma, cada um com as suas histórias. E um dia você falou assim, eu me arrependo disso, e você mudou o seu comportamento e entrou no reino de Deus. Você não que você trocou o império pelo reino, Deus te arrancou do império, Deus te resgatou de lá, porque por nós mesmos nós não teríamos forças para sair de lá. Converse com um alcoólatra, faça a seguinte pergunta para ele: o senhor deseja parar com a bebida? Ele vai falar para você, eu quero parar de beber, mas ele tem dificuldades em conseguir parar de beber. Vai falar com um cracudo lá na Cracolândia, ei, você quer sair dessas drogas aí? Você quer ir para uma clínica de recuperação? Como muitos homens de Deus fazem resgates lá na Cracolândia, e traz para o nosso município, tem muitas clínicas de recuperação, e trazem para clínicas de recuperação. Pergunta para ele, você quer largar o crack? Ele, eu quero largar o crack. Mas se ele não mudar a postura dele, amanhã ele está fumando crack de novo. Quem compreende, diga glória a Deus. Mas aí o que Jesus fez com cada um de nós? Nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do amor dele. Amém? E aí quando você começa a ingressar no reino, nós começamos a observar os benefícios que esse reino traz para nós. E eu quero fazer esta comparação para vocês neste domingo, nesta mensagem, na qual nós daremos este tema para ela. Digam assim comigo, primeiro Deus. Qual é a palavra de hoje? Mais uma vez. Primeiro Deus. Imagine um pódio olímpico. As Olimpíadas terminou há pouco. Imagine um pódio. Ele é constituído de primeiro. Digam primeiro, segundo e terceiro lugar. Não é assim que a gente visualiza? Pódio. Deus está em que posição na sua vida hoje? Deus está em que posição no seu viver hoje? Um pódio, literalmente. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Deus está em terceiro, Deus ele é o segundo, ou Deus ele é o primeiro? Deus ele está em terceiro, Deus ele está em segundo, ou ele está em primeiro? Quando você vem para o reino, você começa a entender os benefícios que o reino ele traz para a sua vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. Imagine uma pessoa que ela está empregada, ela trabalha em uma empresa, e aí alguém chega para ela e fala assim, olha, eu quero fazer uma proposta para você de trabalho para você. Aí essa pessoa fala assim, vem trabalhar comigo. Aí esse que está trabalhando em determinada empresa, ele vai fazer qual pergunta básica para essa pessoa? Eles pagam quanto lá? Qual que é o salário lá? Aí a pessoa fala assim para você, é tanto. Tem benefício lá? Tem isso, tem este, tem mais aquele, tem mais esse benefício. Aí você vai começar a olhar, você vai começar a ver todos os benefícios, e você vai ficar atraído por isso, ou não? Você vai olhar, você vai falar assim, olha, aqui é tanto, mas lá tem mais benefícios, lá aos meus olhos é melhor do que esse lugar onde eu estou, porque infelizmente, em alguns aspectos, felizmente no caso do reino, nós somos atraídos pelos benefícios. Então o que acontece? Era para todas as igrejas que pregam o amor de Jesus estarem lotadas, se os crentes que um dia já frequentaram as igrejas conseguissem enxergar o benefício do reino. Quem entende isso, diga glória a Deus.
Não existe nenhum outro lugar no planeta que te traga mais benefícios do que o reino de Deus. Não existe nenhum lugar na face da terra que te traga mais benefícios do que o reino de Deus. Só que o grande problema é que nem sempre as pessoas elas enxergam assim. Porque o diabo ele quer que as pessoas permaneçam no império deles. Mas eu já tomei a decisão em meu partido. Eu quero o teu reino, Senhor. Quantos querem o reino de Deus aqui? Então ergue a tua mão aos céus e diga: eu quero o teu reino, Senhor. Põe no teu coração, está vindo unção de crescimento para a tua vida. Eu vou falar pela quinta vez pelo Espírito Santo de Deus, para você que está aqui neste culto agora, e para as pessoas que estão recebendo esta palavra. As pessoas podem olhar para você: nossa, sumiu, achei que estava morto, morto. Aí você vai falar: Senhor, o Senhor, meu Pai amado, realmente, o Senhor me deu uma enterrada em mim, Jesus, mas eu estou crescendo, Jesus. Já vai começar a sair, meu irmão amado. Sabe quando uma árvore ela é plantada assim na terra, aí começa a sair a rama dela assim do chão, e as pessoas não têm ideia do tamanho que aquela rama vai se tornar. É isso aí que o Senhor está fazendo com você também. O reino de Deus é sobre a tua vida. O reino de Deus é sobre o meu viver. Só que para que nós, como estou falando hoje, fazermos um pódio e classificarmos Deus em terceiro, em segundo ou em terceiro lugar, nós temos que passar por um processo que ele é dolorido para muitos. Nós temos que aprender a fazer renúncias. Para Deus ser o primeiro na tua vida, você vai ter que aprender a fazer renúncias. Porque se você não conseguir fazer renúncias, Deus jamais será o primeiro na tua vida ou na minha. Sem renúncias não vem reino. Para que exista o reino, tem que haver o quê? Renúncias. Para Deus ele um dia ser o primeiro nas nossas vidas, vou dizer no nosso pódio, que nós levantamos assim, para Deus ele ser o primeiro, nós temos que aprender a fazer o quê? Renúncias. É assim. Quando Jesus ele chama os apóstolos, um a um, se você for analisar a história dos 12 apóstolos, o Senhor Jesus vai ver ser Mateus, lá na alfândega, trabalhando. Aí Jesus vai passar por ele assim, vai dizer: Mateus, ei, você mesmo, é republicano, né? Esse povo não gosta muito de republicano, né, Mateus? Não, mas vem comigo, vem me seguir. Mateus, ele deixa o emprego dele na alfândega, como se fosse a Receita Federal hoje. Bom, Jesus, quanto que vai ser o salário, Jesus? O que eu vou ganhar com isso? Ele não perguntou nada disso. Porque quando o amor de Jesus entra no nosso coração, a gente olha para o reino e enxerga os benefícios que Deus tem para nós. Humanamente falando, na sua grande maioria, qual que é o maior sonho de um ser humano? Na sua grande maioria, na nossa nação: ter uma casa própria. No nosso Brasil, querido, um dos maiores sonhos de um trabalhador, você perguntar para ele: qual que é um grande sonho da tua vida? Você pode ter certeza que entre 3, vai dizer assim, ó, se não for o primeiro, o segundo, mas a maioria é o primeiro. Eu quero ter uma casa. Quero ter uma casa própria. Tem adoradores aqui? Olhe para os benefícios do reino, querido. Pastor, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito. Lá na glória, o Pai já preparou morada para mim, para minha família, para você e para sua família. Só que nós estamos vivendo um período onde, quando nós falamos de reino de Deus, o reino de Deus, muitas pessoas elas querem o reino, querido. Só que elas se esquecem que o rei não é nenhum popstar. Quem é o rei deste reino? Os irmãos não estão me ouvindo bem hoje? Qual que é o rei deste reino aqui que é pregado? Jesus Cristo. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Só que muitas pessoas querem fazer parte do reino, querem, se possível for, falar assim: Jesus, dá uma licencinha da cadeira aí que eu quero sentar do lado do Senhor. Eu acho que o Senhor não está fazendo muito direito, não. Porque não acontece na minha vida o que eu quero. Põe no teu coraçãozinho hoje, meu irmão. Deus, Ele quer e tem que ser o primeiro na tua vida. Amém? Abra a sua Bíblia Sagrada no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Em primeiro, Deus. Ele tem que ser primeiro, na minha vida e na tua vida. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, nos diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor.
pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A história de Naamã é muito conhecida, muito propagada, muito pregada. Naamã, ele era comandante de um dos principais impérios que já existiram na face da terra, o Império Assírio. E esse império, ele tinha um domínio de 185 nações do mundo antigo. Hoje, 2021, século 21, são 195, 196 nações que existem no mundo hoje. Naquela época, a Síria tinha 185 nações debaixo do braço deles. Será que eles tinham poder? Veja a grandeza desse império no qual Naamã era comandante. Só que a palavra do nosso Deus vai dizer que assim como nós, meros mortais, de que Naamã, ele sofreu um problema na vida dele. Deus, ele tem os seus modos de agir conosco, não tem? Não tem coisas que acontecem com a gente que quebra a gente? Eu não tenho. Te reduz a nada. Você fala: Deus, eu sou tão impotente. Como a irmã Regina contou aqui da mãe dela, desfalecida no misericórdia, imagina o desespero, e ela clamar, ela orar, e a mãe recobrar sentidos, e ela dizer: Senhor, não somos nada, porque ela não voltou porque eu fiz reanimação, porque eu fiz nada, foi porque o Senhor falou para ela poder voltar à vida, porque o Senhor tem todo o poder, Senhor. Mas tem situações que quebram a gente. Tem pessoas que são quebradas por um desemprego. Tem pessoas que são quebradas com uma frieza. Tem pessoas que são quebradas com a indiferença. Tem pessoas que são quebradas até mesmo com o silêncio de Deus. Quebradas. Deus quebra as pessoas. Naamã, ele tinha muitas condecorações militares. Muitas insígnias aqui, ó, pendurada na armadura dele. Mas por debaixo da armadura dele ele estava quebrado, morto. Eu creio que o nosso Deus lá da glória já fazendo assim: eu vou colocar o meu reino dentro da casa deste homem. E sabe o que Deus fez? Levou para dentro da casa de Naamã a palavra dele. Isso é uma das marcas do evangelho e do reino de Deus dentro da sua casa. Digam: quando a palavra de Deus está no mesmo ambiente que eu estou, significa reino de Deus no ambiente onde eu estou. Reino lá, se a palavra está lá, tem Deus lá. Eu aprendo uma lição aqui muito importante, muito rica e preciosa, irmão. Deus, ele deixa você fazer escolhas. Deus, ele deixa eu fazer escolhas também. A mensagem hoje ela é essa: em primeiro, Deus. Não é em primeiro lugar, em primeiro é Ele, Deus. Porque Ele nunca vai perder o posto dele em lugar nenhum. Ele sempre vai ser primeiro. Só que Ele quer ser primeiro na sua vida. E aí o nosso Deus, Ele vai fazer com você do mesmo modo que Ele fez com Naamã. Deus, Ele permite nós decidirmos qual a posição Ele vai ocupar no nosso coração. Não é Ele que faz isso por nós. Somos nós que decidimos qual é a posição que Deus vai ocupar no nosso coração. Se nós colocarmos Deus em terceiro lugar, nós vamos perder fé, nós vamos perder unção, nós vamos perder espiritualidade. Se a gente trazer Deus para o segundo lugar, começa a reconhecer Deus. Eu sei que eu tenho uns defeitos aí, eu preciso melhorar. Mas quando Deus ele está em primeiro, quando Deus ele é primeiro, você não tem dificuldades em ouvi-lo. Você não tem dificuldades de obedecê-lo. Quando Deus é primeiro, você renuncia, você fala assim: olha, não use mais sapato e use só sandália igual João Batista. Você vai fazer isso porque você colocou Deus em primeiro. Eu não estou falando de doutrinas aqui de homens, eu estou falando do poder de Deus na sua vida. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Repetem assim comigo: Deus permite que decidamos qual o lugar que Ele ocupa dentro do nosso coração. Qual é o lugar que Ele ocupa dentro do teu coração? Qual é o lugar que Ele ocupa dentro do meu coração? Ah, pastor, Ele está em primeiro. Se vier provas contra você, meu irmão, se vier dificuldade contra você, ah, pastor, aí eu já não sei. Por que pessoas perdem fé? Por que pessoas fracassam na sua caminhada cristã, abandonam a Deus?
se afastam do evangelho, porque tiram Deus de primeiro e vão colocando Deus para segundo, vão colocando Deus para terceiro, vão colocando Deus para quarto, colocam Deus lá para o final da fila. Eu não quero colocar o meu Deus jamais para trás. Nós não falamos das nossas orações assim. Você fala isso quase todos os dias ou todos os dias. Levantou, você vai sair da sua casa, você fala: vai na minha frente, meu Deus. Se nós queremos que Deus vá à nossa frente, qual é a dificuldade de a gente também colocar Deus em primeiro na nossa vida? Põe Ele em primeiro, amém? Só que Ele permite você decidir onde você quer colocá-lo. Se em terceiro, se em segundo ou se em primeiro. A escolha vai ser sua. O reino já entrou na casa de Naamã, como já entrou na tua casa também. E vai entrar na casa daqueles que ainda não receberam o reino. Que o reino de Deus vem entrar lá. O reino de Deus resgata do império das trevas. Profetizam comigo assim: o reino de Deus resgata do império das trevas. É isso que Ele faz, é assim que Ele vai operar. Pode aplaudir mesmo Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu creio que quando o reino entrou na casa de Naamã lá, pela palavra pregada, através de uma empregada, através de uma menina, ela começou a observar o problema que o homem da casa estava tendo. De repente ele não dormia, de repente ela sentada ali, a próxima mesa servindo, Naamã conversando com a sua esposa, preocupado com a enfermidade, ela ali. E aí ela vai falar com a senhora dela: minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se o seu esposo estivesse diante do homem de Deus que está lá em Samaria, ele seria curado desta lepra. Por que essa menina tinha tanta convicção assim dentro do coração dela? Você sabe qual que é uma virtude muito grande que os judeus têm? Eles ainda não receberam e creram em Jesus como Senhor, como Salvador. Por isso da segunda vinda de Jesus é o acerto de contas de Jesus com a nação de Israel. Mas quando o assunto é colocar Deus em primeiro, eles colocam Deus em primeiro. Amém, queridos? Isso tem o que a ver comigo, pastor? Eu vou ler. Deixa Reis marcado e abre em Colossenses 1 sua Bíblia. Deus permite que decidamos qual lugar que Ele ocupa dentro do nosso coração. Colossenses capítulo de número 1. Que o Senhor vem estar em primeiro, igreja. Que o Senhor Ele vem estar em primeiro aí no teu coração, queimando, pegando fogo. Colossenses, no seu capítulo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você encontrou? Porque se ele tem que ser o primeiro, sabe por quê? Versículo de número 15 diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia. Em Mateus 6, nós iniciamos a palavra de Deus lendo com vocês versículos 9 e 10. O Senhor é santo, meu Deus, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Mas para isso acontecer, Deus não vai ter que estar em terceiro nem em segundo, mas em primeiro na sua vida. Eu vi uns testemunhos uns dias passados, de um missionário, que recebeu um chamado de Deus e foi para os ribeirinhos da nossa nação pregar o evangelho. E ele, chegando nestes lugares remotos, queridos, ele falou: eu vou pregar o evangelho aqui, e quando eu pregar o evangelho aqui eu vou ganhar vidas para Jesus, elas vão se converter. Mas quando ele chegou em aldeias, em lugares remotos, para surpresa dele, lá o evangelho já havia chegado. E quando ele viu que o evangelho já havia chegado lá, as pessoas pregando o reino, as pessoas falando do amor de Deus, ele fez uma pergunta de um dos que estava propagando o evangelho, dizendo assim: como que você se locomove, como que você se move aqui? Ele dizendo assim: não preciso de muita coisa não, eu só preciso de ter um pouquinho do amor de Deus no meu coração, e poder pregar do amor desse Deus no meu coração para todas as pessoas que eu encontrar aqui no meio do nada.
Isso tem o que a ver com a palavra de Deus, pastor? Quando a gente coloca Deus em primeiro, não tem dor, não tem fome, não tem falta de dinheiro, não tem partida de futebol, não tem final de Copa do Mundo, não tem nada disso. Se Deus é primeiro na nossa vida, a gente aprende a fazer renúncias. Você está entendendo o que Deus está falando? Naamã ouviu. Ele vai chegar para o seu rei e vai dizer assim: ó, eu ouvi uma menina que trabalha para minha esposa dizendo que se eu for até Israel, tem um profeta de Deus lá que vai orar por mim. E ele vai me curar desta minha lepra. Ô rei, o senhor me permite ir até Israel? O rei assírio vai dizer assim: é claro que eu permito, Naamã. Eu vou fazer mais ainda, vou fazer melhor ainda. Eu vou escrever uma carta aqui, vou colocar na mão do rei de Israel. E o rei de Israel vai te levar até esse profeta de Deus. Eu vou fazer mais ainda. Eu vou separar prata, eu vou separar ouro, eu vou separar roupas finas e você vai presentear lá aquele homem de Deus. Vou fazer isso por você. E Naamã foi. Saindo de uma nação pagã, com deuses pagãos dentro do coração dele, e indo em direção a Israel. A partir do momento que você passa a ouvir o evangelho, já é uma oportunidade de Deus para saber em que posição você vai colocar ele na sua vida. Quem compreende isso, diga assim seja. Naamã, ele vai pensando, como que vai ser? Será que o profeta Eliseu, eu já ouvi falar que ele ressuscitou mortos. Eu já ouvi falar que ele orou e multiplicou farinha e azeite. Como que será que ele vai fazer comigo? O que será que eu vou sentir quando ele orar por mim? Naamã foi. E quando Naamã chega diante da casa do profeta, volta lá, segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Vai vir uma segunda lição importante para nós dessa noite. A primeira ela é essa: Deus permite que decidamos em qual lugar Ele ocupa dentro do nosso coração. Põe isso na tua vida. A segunda lição importante também é essa. Vou ler com vocês. Versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, que era o profeta de Israel. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Glória a Deus. Repitam comigo assim, disse o profeta Eliseu: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, ele vai ouvir da boca de Deus, porque os profetas são representantes legais de Deus na terra. Ele vai ouvir o que ele queria ou não? Ele foi em busca de uma cura, e ele vai ouvir: você vai até o Rio Jordão, você se lava 7 vezes, e você vai ficar 0 quilômetro, Naamã. Você vai ficar bonito, você vai ficar abençoado, Naamã. E Naamã ouviram. Só que quando Naamã ele ouve tudo isso, e aí vem a segunda lição de Deus para nós: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Existe vontade permissiva de Deus, existe vontade absoluta de Deus, irmãos. Vontade absoluta. Quer ver uma das verdades absolutas de Deus? Se Satanás quisesse sair da condição de condenado do inferno e ir para o céu, ele poderia fazer isso? Poderia? Não me faça perguntas difíceis, pastor, numa hora dessa. Não, ele não poderia. Por quê? Porque o Senhor julgou, condenou no espaço de eternidade a ele. O Senhor falou: você é condenação. Não tem arrependimento para Satanás, irmãos. Não tem como a Bíblia Sagrada a gente fazer com que ele seja absolvido. Ele já sabe o destino dele. Ele já sabe que ele vai ser condenado. Como nós também, quando Deus fala uma vontade absoluta de Deus, que se nós acreditarmos em Jesus Cristo e nos tornarmos filhos de Deus, nós seremos salvos. É uma vontade absoluta do Senhor que todos se salvam, mas nem todos serão salvos. Nós sabemos disso, mas Deus quer que as pessoas sejam salvas. Naamã ouviu a palavra, irmã Adriana. Ele ouviu. Eu tenho que fazer o quê? O senhor tem que ir até o Jordão, dar 7 mergulhos lá, e o senhor vai ficar 0. Onde já se viu isso? Eu não vou fazer nada disso. Segunda lição para você hoje: a nossa vida, ela é consequência das nossas decisões, queridos. Diga: a minha vida
é uma consequência das minhas decisões. Se a pessoa hoje ela decidir usar droga a noite inteira, amanhã ela vai acordar destruída e sem dinheiro. Ela vai falar: meu Deus, por que eu estou desse jeito? Se um homem decide trair a esposa dele, e aí ele contrai uma doença sexualmente transmissível, e aí lá, Deus, por que eu estou desse jeito? A pessoa vai lá no desespero dela, pega um dinheiro emprestado com a agiota. Deus, por que eu estou desse jeito? A sua vida é consequência das decisões que você toma e das pessoas que você ouve. Seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como ela é feita no céu. Naamã, ele ouviu, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. Repetem comigo aí: mas Naamã ficou indignado e saiu. Ficou de que maneira? O que Eliseu falou para ele? Não falou o que ele queria ouvir? Ele não foi para Israel para ser curado? Foi ou não foi? Mas não aconteceu do jeito que ele queria. Estava acontecendo, mas não da maneira que ele queria. E com você é a mesma coisa, irmão. Está acontecendo, mas não está acontecendo do modo que você quer, mas está acontecendo. Naamã ficou indignado. Não, ele decidiu: vamos embora, todos. Naamã foi leproso para Israel, e ele decidiu ir embora do mesmo modo, sendo que a bênção já estava liberada para ele. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Ele decidiu. E o Senhor está falando para nós que as nossas vidas são consequências das nossas decisões. Vamos embora, todos vocês, bora. Manda quem pode. Bora, todos vocês, vamos. Toda aquela corte que estava acompanhando a Naamã, com camelos, irmãos, só uma referência assim para você. O texto vai dizer isso assim, só uma referência aqui, ó. Que Naamã, ele carregava com ele 72 quilos de ouro, para poder entregar para o profeta Eliseu. Em conversões hoje, dariam mais de 17 milhões. Naamã vai falar assim para os seus súditos, para os seus servos: bora. E eles vão: mas nós não viemos aqui para o Senhor poder, pensando, né? Mas nós viemos aqui para o Senhor receber cura, e o Senhor quer ir embora, o Senhor está querendo ir embora. Vamos embora. E eles arrumando para poder ir embora. Só que o nosso Deus, ele é lindo, maravilhoso e poderoso. Vou falar pela terceira vez para vocês aqui nesse culto. Todas as vezes que a palavra do Senhor, o reino de Deus, ele é pregado para nós, é uma oportunidade que o Senhor está nos entregando de colocarmos ele em terceiro, em segundo ou em primeiro nas nossas vidas. A decisão é sua. A decisão é minha. Como pastor, vou te falar algo para vocês que estão aqui, os que vão ouvir pela internet. Se todos os dias eu não colocar Deus em primeiro, irmão, eu não aguento uma semana. Estou sendo exagerado. Eu não aguento 3 dias. Não estou sendo muito exagerado, né, pastor? Não aguento 2 dias. Porque colocar a corda no pescoço do pastor, todo mundo põe, irmãos. Todo mundo põe. Tirar a corda, alguns. Está falando isso por quê, pastor? Porque a gente tem que pôr Deus em primeiro. Eu vou te falar dentro do contexto da palavra hoje. Sabe esse pódio do teu coraçãozinho aí? Primeiro, segundo e terceiro. A Deus, o Senhor primeiro, meu Pai. O Senhor vai ser primeiro, Jesus. Naamã, vamos embora, todos vocês vão embora. E aí vai chegar um anjinho do Senhor aos pés do ouvido de Naamã, irmão. E Naamã bravo, pensa Naamã, comandante do exército sírio, um homem que já viu de tudo, de toda atrocidade que você puder imaginar.
Vai chegar um homem próximo a ele. Vou ler com vocês. Já fiquem de pé nos seus lugares, por favor. Você pode dizer assim comigo: a nossa vida é consequência das decisões que tomamos e de quem estamos a dar ouvidos. Isso é consequência. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Versículo 13. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim, ele desceu o Jordão. Sabe o que aconteceu aqui, irmã Vani? Naamã tirou Deus do terceiro lugar, irmão. Para ele não foi fácil isso. Trouxe Deus em primeiro lugar. Porque, eu não vou dizer impossível, mas é muito pouco provável alguém ouvir o que Deus fala se Deus não estiver em primeiro lugar. É muito pouco provável. Quer ver? Nós vamos ter o batismo no dia 19 de setembro. Glória a Deus. Quando um pastor em qualquer igreja falasse sobre o batismo, as pessoas que não são batizadas na igreja, elas deveriam fazer fila assim: pastor, quando é o batismo aí? Eu quero me batizar, eu quero. Mas aí entra na mente e no coração de muitos: mas eu não estou pronto, mas eu não estou preparado, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu não sei o que lá, mas eu não sei se posso, eu não sei se devo, eu não sei. Quem entende isso, diga glória a Deus. Acontece isso ou não? Acontece conosco, com todos nós. Naamã colocou Deus em primeiro. Ele vai entrar nas águas do Rio Jordão. Vai dar 1, vai dar 2, vai dar 5, vai dar o 7º mergulho. E ele vai sair curado, irmão. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que ele vai voltar à casa do profeta Eliseu, de onde ele saiu bravo. E ele vai voltar lá com toda a comitiva dele, vai bater na porta do profeta Eliseu, querendo presentear Eliseu. Eliseu não vai receber nenhum presente dele. Mas olha a declaração que Naamã ele vai falar. Versículo de número 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegarem diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Ele está dizendo assim: Senhor, Eliseu, muito obrigado por ter falado do reino de Deus para mim. Muito obrigado. Eu não quis ouvir naquele dia, eu não quis te ouvir. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio, é isso que acontece. Quantas pessoas lá a gente não faz mal para ninguém, irmãos? Mas quantas pessoas lá fora não falam: eu odeio crente? Faz uma pesquisa e vê quais são as instituições que mais fazem pelas pessoas. Você vai ver quem é. As igrejas do Senhor trabalham, a pessoa odeia o crente. Eu odeio o crente, eu odeio. Mas Naamã olhou para Eliseu e disse: agora eu sei, Eliseu. E quando eu vim falar com o Senhor, eu queria que fosse feita a minha vontade, do meu jeito. E aí o Senhor falou do jeito de Deus, eu não quis muito, e eu fiquei bravo. Mas agora eu reconheço que em nenhum outro lugar. Eu vou te reforçar só a sua memória um pouco. A Síria dominava 185 nações do mundo antigo. Em outras palavras, se fosse hoje, você acha que Estados Unidos é poderoso, que Rússia, China tem poder no mundo? Se fosse Síria hoje, ela dominaria naquela época o planeta inteiro. Quem compreende isso, diga glória a Deus. E Naamã está dizendo: agora eu reconheço que no mundo inteiro não existe nenhum outro Deus, senão o Deus que você serve, Eliseu. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Receba a tua bênção, a tua vitória nesta noite, no nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Em primeiro Deus. Aleluia. Glória.